Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 43. Quarto andar, Barcarola de espuma. Eu pensei que essa quest seria um pé no saco, mas eu estava errado. Na verdade, ela era mais do que apenas um simples pé no saco. Era sem dúvida nenhuma, um pé indescritível, monumental e nunca visto antes enfiado dentro de um grande saco. Essa era a única maneira que encontrei para classificar a nossa primeira quest do quarto andar, carpinteiro naval de outrora. Escuta, nós não vamos poder levar essa coisa conosco para outro andar, então qual é o mal de se ter pouco comprometimento nessa quest aqui? Eu quase que implorei, mas Asuna nem sequer ligou. Não. Se ele vai nos fazer um navio, então esse navio vai ter que ser o melhor navio possível dos possíveis. Certo, certo. A propósito, a palavra navio é um pouco ostentação demais para o que estamos recebendo. Acho que falar gôndola é mais certo colocando perto de um barco. Tudo bem, mas ele ainda assim será o melhor barco possível feito. Ao contrário da profunda seca desolada do Beta, a grande floresta ao sudeste de Rovia agora seguia repleta de vida. A maneira com que os galhos e folhas praticamente apagavam o céu era muito semelhante às florestas do terceiro andar, porém o solo sob os nossos pés já era muito diferente. O musgo espesso e molhado engolia as solas de nossas botas a cada passo, tornando a travessia bem difícil. No topo disso, pequenas nascentes estavam em toda a parte do andar, e provavelmente eu já teria me afundado em águas profundas umas 4 vezes nas nossas 3 horas de procura. A razão pela qual eu não estava prestando atenção ao que estava sob meus pés era por conta de continuar olhando acima de nós enquanto andávamos. Asuna fazia o mesmo, mas ainda assim não a vi pisando em águas mais profundas como eu ou tropeçar em quaisquer raízes de árvores. Certamente tem que ser necessário ter um alto valor de resistência para antitropeços. Ou um excelente look restante da vida real. Se fosse a segunda opção, nós deveríamos provavelmente estar encontrando nosso alvo agora, pensei nisso meio insatisfeito. Não estávamos à caça de frutas deliciosas, nozes ou de ninhos de abelhas cheio de um doce mel. Nós, na verdade, estávamos procurando por marcas de garras de 4 pontas nos troncos das árvores, marcas essas territoriais do urso cinza que governava esta floresta. Nós já tínhamos derrotado cerca de 10 ursos negros de tamanho normal desde que adentramos na floresta. Era o bearfat que o velho construtor naval queria da gente, então a procura pela gordura de urso. Obviamente, iria casar perfeitamente bem com os drops desses ursos negros mais comuns. Então, nesse sentido, a quantidade de problemas que esta quest poderia representar seria determinada pelo próprio jogador, ou melhor, por ela. E Asuna estava mortalmente séria sobre a gordura do rei desta floresta, cuja sua existência o velho tinha brevemente sugerido existir. Era muito provável que, dependendo da qualidade do item que trouxermos de volta para o velho, o efeito sobre a qualidade do barco mudaria. Ainda assim, um pouco surpreso. Eu não pensei que você se sentiria tão intensa desse jeito com esse tipo de coisa, Asuna. Disse eu, procurando por marcas de garras através da luz do luar. A resposta dela veio quase que instantânea. Que tipo de coisa? Ah, esse tipo de cenário acontece muito em RPGs. Você não tem que obter o melhor resultado possível para completar os desafios, mas se o jogador quiser, ele pode dar um esforço a mais por isso. Eu acho que isso seria meio que uma coisa de completionista. Bom, eu não gosto do jeito que essa quest soa, parecendo que estou sendo usada por alguém, mas eu não estava pensando em nenhuma mecânica de jogo ou de design. Só pensei que o velho, mesmo parecendo ser meio rude e hostil, provavelmente realmente só queira fazer mais um de seus barcos perfeitos. Entendi. Nesse ponto, não adiantava mais exigir o pouco comprometimento por parte dela. Há apenas 3 horas atrás, uma vez que tínhamos transformado o ponto de exclamação sobre a cabeça do velho NPC em um ponto de interrogação, ele então exalou uma longa fumaça de seu cachimbo. Eu não sou mais um carpinteiro naval. A companhia Tewater Carris controla todos os materiais que um construtor naval necessita para construir barcos.
Mas se vocês quiserem primeiro terão de ir para a floresta ao sudeste e obter algumas gorduras de urso, para assim tampar a madeira que ficaria em contato com a água. Porém, se por acaso encontrarem o rei urso, é melhor que vocês corram para salvar suas próprias vidas. Embora, mesmo assim, tenho certeza de que a gordura dele seria a melhor de todas. Havia muita coisa naquele discurso de abertura de quest para se pensar em ficar curioso para mais, porém o velho fechou os olhos e não mostrou mais interesse em elaborar sobre. Então saímos da casa, e fizemos nossos pulos novamente em outra gôndola já em movimento, para assim deixar a cidade pelo portão sul a caminho do nosso objetivo. O rei dos ursos existia no beta, e eu consegui localizar suas marcas de garras nessa época, mas nunca fui até o final disso. Porém, pelo que ouvi, havia um bom número de grupos com 6 de jogadores que foram massacrados pela ira desse urso. Era muito desesperador estar tentando encontrar um inimigo tão mortal com apenas nós dois, mas já estamos a um nível muito superior ao que era no beta, comparando o ponto que estamos no jogo, e um urso é um urso, né? Ele não iria soprar fogo ou até mesmo algum tipo de veneno na gente, e claro, sem sword skills. Os padrões de ataque não seriam muito diferentes de um urso normal, eu acho, mas seria muito melhor se a Asuna desistisse dessa ideia doida, e eu tô ficando com fome de novo, e depois de centenas de vezes olhando para as árvores, com minha mente mudando entre otimismo para pessimismo, eu finalmente vi um claro padrão de 4 profundas ranhuras horizontais. Eu olhei à minha frente, para as costas de Asuna, e depois de um breve momento de hesitação, decidi e chamei ela. Ei, eu achei. Que? Sério? Ela instantaneamente deu a volta e olhou para o local onde apontei, com sua face brilhando em expectativa. Você achou mesmo? Então, se esperarmos ao lado desta árvore, o urso eventualmente vai aparecer por aqui. Supostamente sim. Vamos dar uma pausa aqui, então. Precisamos checar nossas poções. Sua dicção de alta velocidade desacelerou, então eu olhei para ela para saber qual era o problema. Suas sobrancelhas finas gritavam em preocupação enquanto ela olhava para as marcas na árvore. E quando ela falou novamente, sua voz era 30% mais silenciosa. Kirito-kun? Essas marcas estão muito mais altas na árvore do que eu esperava. Que? Olhei de volta para as mesmas marcas de garras e calculei sua altura a partir do chão. 2, 4,5, 6, 7,5. Que tipo de urso arranha uma árvore nessa altura? Bom, teria que ser um urso de pelo menos uns 7,5 metros. Isso não parece ser um urso nunca. Enquanto nossa conversa ficava mais e mais silenciosa, um baque pesado atrás de nós sacudiu a floresta. Eu me virei lentamente, aterrorizado com o que eu poderia encontrar, e só consegui ver uma sombra de uma pequena montanha a poucos centímetros de distância. Cada cabelo cinzento era tão grosso quanto uma agulha gigante. 2 olhos vermelhos brilhantes na escuridão. Presas ferozes saíam de sua boca. Garras como punhais enormes de membros tão corpulentos quanto troncos. E em sua testa, preto, afiado, cintilante, chifres. Pois é, isso não é um urso. Ele tem chifres. Eu respondi. Acima da cabeça da criatura que parecia um urso, mas não sendo um urso, um profundo cursor vermelho apareceu com o nome de T-Magnaterium. Grglololo. O rosnado que ele soltou não era nada como o de um urso. Ele se arrastou e se levantou verticalmente. O tronco da besta, que parecia não acabar nunca, bloqueou a luz da lua e nos encobriu na escuridão. Esses olhos brilhantes no topo dessa sombra negra o fizeram realmente parecer ter pelo menos uns 7 metros de altura. Fique calma, Asuna. Eu sussurrei meio agitado. Ele não consegue ser tão ágil com um tamanho desse. Mantenha uma árvore entre você e ele o tempo todo, para que ele não possa dar uma investida na tua direção. Essa ordem surgiu do conhecimento dos ursos negros que lutamos anteriormente. Eles gostavam de realizar investidas diretas no combate. Minha parceira assentiu com a cabeça e nós dois puxamos nossas lâminas. A Chivalric Rapier mais 5 de Asuna e minha Anneal Blade mais 8 começaram a brilhar levemente. O Magnaterium rosnou novamente em resposta à luz e abriu sua mandíbula enorme. Asuna e eu pulamos para trás e recuamos até ficar atrás de uma grande velha árvore.
Se o Magnaterium fizesse uma investida de cabeça no tronco dessa árvore, ele iria levar um stun por um breve momento. Desse jeito, então, nós poderíamos atacar como uma única skill, para avaliar quanto de dano ele levou. Dentro de um segundo, minha ideia foi totalmente cortada em pedaços. Uma luz vermelha cintilou profundamente na garganta do Magnaterium. Era um lindo mas mortal efeito que eu já havia visto em um andar muito mais acima no beta, porém, essa era a primeira vez que eu via isso desde que ficamos presos neste jogo da morte. O pré-efeito do sopro de fogo. Eu imediatamente abandonei a opção de se esconder atrás do tronco de árvore. Ao contrário do sopro de relâmpago do Asterius Tetaurus King no segundo andar, fogo poderia ultrapassar obstáculos à sua frente até certo ponto. Mesmo que a própria árvore se mantivesse firme e forte no local contra as chamas, nós, ainda assim, estando atrás do tronco, poderíamos facilmente ser carbonizados até não sobrar literalmente nada. Talvez um dash para o lado sirva. Porém os olhos vermelhos do Magnaterium nos seguiam de forma perfeita. Então, mesmo se dermos esse pequeno passinho para o lado de última hora, ele poderia simplesmente só mudar a direção de seu ataque. Deve haver um método mais confiável de evasão, por aqui. Em uma explosão de inspiração repentina, peguei o corpo fino de Asuna com meu braço esquerdo e pulei diretamente para trás. 1, 2, 3 passos, e eu cheguei no lugar certo. Era em uma das pequenas nascentes naturais da floresta. Pequenas, porém profundas. As mesmas que me atormentaram muito durante nossa procura pelo mob. Ao mesmo tempo que pulei na água sem hesitação, chamas laranjas estouraram das mandíbulas do Magnaterium. Logo depois que meu corpo inteiro foi engolido em água gelada, a superfície da água ficou vermelha. Empurrei a Asuna para o fundo da nascente e tentei me encolher o máximo que pude. As chamas sacudiram e uivaram por cerca de 5 segundos, levando a água da nascente que era quase congelante a um estado morno. Por um breve momento, eu fiquei com medo que a nascente eventualmente pudesse atingir a temperatura de ebulição, mas o sopro finalmente parou logo quando chegou ao ponto de parecer um banho quente. Assim que a superfície acima de nós escureceu, pulamos para fora. No instante em que Asuna pisou em solo sólido, com seu cabelo comprido e sua capa com capuz pingando de maneira abundante, ela murmurou: "Isso definitivamente não é um urso. Definitivamente não é mesmo." Eu concordei, examinando os arredores. O Magnaterium não tinha se movido de lugar, mas o terreno à sua frente estava tingido de preto e fumaçando. A árvore que eu pensei em usar como cobertura ainda estava de pé, porém carbonizada e totalmente cinza. E como eu temia, as chamas também alcançaram a parte de trás do tronco. O que me diz? Deveríamos fugir. Eu perguntei, reconhecendo que era muito perigoso desafiar um inimigo tão mortal sem qualquer preparação ou conhecimento assim do nada. Mas Asuna não mordeu essa minha isca. Nós não temos que nos forçar a lutar contra ele, é claro, mas eu quero pelo menos coletar um pouco mais de informações. Devemos aprender mais sobre os ataques do urso para que possamos derrotá-lo da próxima vez. Meu pensamento foi rápido, observando o Magnaterium de perto enquanto ele lentamente se movia a 18 metros de distância. Desde que houvesse uma nascente próxima para saltar dentro, poderíamos evitar esses ataques de fogo sem levar dano, e ele provavelmente não tinha outras skills especiais para se tomar cuidado. E seus ataques físicos eram, sem dúvida nenhuma, muito perigosos também, mas nós poderíamos nos proteger se ficarmos atrás das árvores. Tudo bem. Vamos começar a recuar de volta para a cidade e de quebra conseguir alguns dados bons dele. De acordo. Enquanto isso, o Magnaterium iniciou seu avanço. Ele começou com passos gentis de 4 patas de forma lenta, porém, como se um interruptor tivesse sido pressionado, ele aumentou sua velocidade em uma investida. A visão daquela criatura imponente, de aproximadamente 4 metros até no ombro, quase que do tamanho do Bulbosbov do segundo andar, correndo em sua direção enquanto triturava o solo, não era nada menos do que um puro terror. Não apenas ele tem seu nome próprio, como eu também estou começando a pensar que talvez ele seja na verdade o boss de campo desse andar. No mínimo, pelo que sei, isso definitivamente não é um urso. Asuna gritou enquanto corríamos.
Nós circulamos ao redor do Magnaterium na esperança de sair do caminho de sua investida, mas ele simplesmente se virava rapidamente e começava a nos seguir. Mas nós não estávamos somente correndo às cegas. Uma vez que conseguimos colocar uma larga e velha árvore entre nós e ele, mantivemos a posição. Vem, pode vir com tudo. Se ele desse uma investida de cabeça na árvore de aproximadamente 1,80 m de largura, pelo menos isso deveria o fazer parar por alguns segundos. Mas, com só 2 segundos depois, minha mente vagante pela sensação de folga e quietação da situação, se transformou em choque. Ah não! Como eu esperava, o Magnaterium correu diretamente para nós e colidiu com a árvore em velocidade máxima, mas, parecendo um horrendo martelo gigante, com seus chifres grossos e curtos em sua testa, ainda assim, esmagou completamente o tronco largo da árvore em pedacinhos. Felizmente, ele parou no meio do seu ataque de investida, contudo o urso demoníaco não ficou stunado. Ele rugiu poderosamente do outro lado da árvore agora inclinada. Jasgrua! Com meus ouvidos zumbindo com o tremendo volume de seu alto berro, eu sussurrei para Asuna: Ei, quais são os inimigos naturais de um urso? Primeiro de tudo, isso ali não é um urso, mas, bem, na vida real, os ursos grandões não têm inimigos. Porém, eles podem ser derrubados por um tigre, ou até mesmo uma orca de vez em quando. Se certo, isso é bom. Mas, há alguma fraqueza? Por que você tá me perguntando isso? Eu acho que li em um livro uma vez que seus focinhos são sensíveis. O nariz, né? Eu repeti o que ela disse, olhando fixamente para o Magnaterium enquanto ele começava a se mover novamente. A testa da besta estava protegida por aqueles chifres que pareciam ser duros, mas seu focinho negro seguia indefeso. Por outro lado, mesmo com ele em seu modo de 4 patas, pelo menos uns 3 metros do chão, ainda fariam ser difícil eu ser capaz de acertá-lo com a minha espada. Eu poderia até ser capaz de itar ele com uma sword skill do tipo salto, mas se ele reagisse ao meu ataque e se levantasse, nós estaríamos ferrados do mesmo jeito. Ah, o que eu não faria agora para ter uma boa skill de magia? Algumas pel de gelo com efeitos físicos, do tipo de jogar estalactites gigantes em uma direção ou algo assim. Pelo menos eu seria capaz de dar uns hits críticos nele algumas vezes. Que tal, em vez de imaginar sobre coisas que nunca nem sequer acontecerão, você decidir o que deveríamos fazer? Asuna respondeu com força, exigindo-lhe, destruindo minhas frágeis esperanças e sonhos. De alguma forma, ela tinha aberto a janela de menu para abrir seu mapa. Ela ativou a opção de ser visível para os outros membros do grupo, e assim eu me inclinei para perto a fim de dar uma olhada. Nós estávamos atualmente bem no centro da floresta, a sudeste de Rovia. Havia penhascos ao norte e ao leste, eles estão depois de um habitual rio, que era padrão desse andar. O mapa estava acinzentado, mas se minha memória do beta seguia ainda firme e forte, então havia penhascos pelo sul também. Era uma boa distância de uns aproximado 45 metros da floresta até a superfície da água, então mesmo que fôssemos rio abaixo, eu não saberia se conseguiríamos sobreviver à queda. Em outras palavras, pular no rio para escapar não era uma opção. Nós temos que sair da floresta pelo oeste, e assim correr para a área segura de Rovia. Ei! Asuna puxou a manga do meu casaco, tirando meu olhar do mapa para o rosto dela. Parece que o urso fica imóvel por um tempo depois de soltar seu sopro de fogo e derrubar árvores com aquela investida. Eu olhei para o Magnaterium por conta do que ela disse. O urso gigante, que havia acabado de derrubar uma árvore gigante com apenas seus chifres, não estava exatamente stunado, mas ficava no local parado, grunhido e rosnando. Certamente ele atacaria se nos aproximássemos, mas como Asuna observou, depois do ataque de sopro e da investida na árvore, ele tinha parado de se mover por um tempo. Significando, se pudéssemos fazer uso desse hábito dele, talvez não seria tão difícil da gente escapar. Essa é a fraqueza número 1, se é que se pode chamar isso de fraqueza. Eu murmurei. Era um hábito útil para aproveitar na nossa fuga, mas não era a mesma coisa caso tentássemos derrotar a besta, isso porque ainda precisaríamos nos aproximar para atacar. Além disso, havia só mais algumas dessas árvores gigantes com massa suficiente para parar o urso. Então, se ficássemos em uma só área, ele acabaria meio que derrubando todas elas, e nesse momento, eu acabei notando algo estranho.
Não tinha nada a ver comigo, Asuna, ou com o Magnaterium. Perto da criatura, o tronco da árvore caído ainda seguia parcialmente lá, mesmo que suas raízes e galhos já tivessem quebrado em vários polígonos de vidro e assim desaparecido por completo no ar. Esse tronco era um objeto de jogo que caiu no chão, porém ele ainda continuou visível no local em vez de desaparecer. Isso significava que ele era um item que poderia ser pego. Então, Asuna, quanto de espaço de inventário você ainda tem? Eu perguntei, e então lembrei de que ela tinha enchido todo o inventário dela com várias calcinhas que ela havia feito. Porém, Asuna parecia entender exatamente o que eu estava pensando. Eu tenho muito espaço sobrando. Lembra de quando eu te disse que havia desfeito a maioria das roupas que eu tinha costurado para treinar minha profissão de tailoring de volta para tecido? Ah, sim. Claro. Bem, se você não se importar, quando eu tirar o urso dali e o levar comigo, você pode ir até o tronco e olhar o nome do item. E também se você consegue ter espaço suficiente para ele. Havia uma suspeita nos olhos dela, mas Asuna não contra-argumentou. Certo. Naquele exato momento, o Magnaterium explodiu em vida novamente. Cerca de 50 segundos tinham se passado desde que ele havia derrubado a árvore. Me recordei do fato da pausa de cerca de 25 segundos após seu sopro de fogo, o que certamente deixaria tempo suficiente para escaparmos se fizéssemos um bom uso do tempo. Eu dei um tapinha no braço esquerdo de Asuna como forma de demonstração de apoio e saí da vegetação rasteira que estávamos usando até agora como cobertura. Por aqui, ursinho bombado! Eu gritei, correndo pelo lado direito do monstro. O Magnaterium girou como uma agilidade que desmentia seu enorme volume e pisou no chão indo em minha direção, fazendo o solo tremer a cada passo. Quando ele não usava seu ataque especial, o monstro era um pouco mais lento que eu. Porém, também tinha o problema do terreno traiçoeiro de musgo úmido e raízes emaranhadas que ameaçavam um tropeço ou uma queda a qualquer instante. Guiei o urso para o norte, prestando o máximo de atenção possível ao chão diante de mim. Uma vez que eu sabia que estava a pelo menos 25 metros de distância de Asuna, eu parei e me virei. Eu não esperava derrotar a criatura na minha primeira tentativa, mas eu pelo menos queria ter uma noção de como lutar contra ela. Puxei minha Anneal Blade e esperei o urso vir para cima de mim. Gyogorugu. Ele rugiu, totalmente não parecendo ser um mamífero. O braço direito do Magnaterium se moveu para o alto, esse sendo um membro dele mais espesso que um corpo humano inteiro. As garras brilhavam de forma esfomeada enquanto elas iam sendo pegas pela pálida luz da lua. Quando a pata veio rugindo para cima de mim, eu respondi de volta com a Sword Skill Slant. A grossa lâmina, agora em azul claro brilhante, colidiu com as 4 garras no ar. Uma tremenda onda de choque correu pelos braços, ombros, quadris e pernas do meu avatar. Acabou que eu fui jogado pela poderosa colisão, até colidir com minhas costas contra uma árvore mais atrás. Porém, eu ainda estava de pé. O Magnaterium não foi empurrado, mas sua pata dianteira ainda seguia no ar, no mesmo ponto onde o impulso do meu ataque colidiu com suas garras. Então, pelo menos, eu poderia usar uma Sword Skill para desviar um ataque comum dele. Por outro lado, levando em conta que minha Anneal Blade mais 8 tinha 4 pontos extras em Sharpness e 4 pontos para Durability, uma lâmina mais fraca provavelmente não conseguiria resistir ao choque. Eu chequei meus pés e olhei para ambas barras de HP. O inimigo seguia ileso, é claro. Já eu, por ter batido na árvore detrás de mim, tinha tomado um pouco de dano, porém não foi nada sério. Agora é a minha vez. Eu murmurei e tomei um passo à frente. Os olhos do Magnaterium brilhavam em vermelho, mesmo ele não sendo possível de reconhecer essa minha provocação a ele. Ele bufou e puxou ambas as pernas dianteiras do chão, lentamente ficando de pé em uma posição ereta. Eu senti que mais um sopro de fogo estava chegando, e olhei para trás de mim. Lá, havia uma pequena superfície de água azul brilhante que ia até a parte de trás do bosque. Se eu pulasse nela, eu poderia escapar do sopro de fogo igual como foi da última vez, mas o medo enraizou meus pés no local. O enorme monstro cinzento de mais de 7 metros sugou o ar em uma respiração chiante como se fosse um fole, e depois abriu bem as mandíbulas. Naquele instante, eu ousei avançar em vez de recuar.
Eu sabia que podia pegar as manobras em flanco sem problemas, mas eu ainda não tinha testado como funcionaria caso eu ficasse na retaguarda do monstro. Logo quando eu alcancei metade do caminho até o urso, eu senti uma luz vermelha vindo da frente. Mesmo assim, continuei avançando e correndo a toda velocidade, fugindo do sopro enquanto o urso se esvaziava com outro rugido de arregaçar os ouvidos. Quando as chamas atingiram o solo logo atrás de mim, um vento ardente se criou e me ajudou a pegar mais velocidade ao bater contra minhas costas. Au! Eu gritei, mas certamente fiz um bom uso do impulso extra para terminar os últimos metros e passar através das pernas de tamanho de um tronco de árvore do Magnaterium. Uma vez que eu cheguei atrás do urso, pisei nos freios o mais forte que pude e girei rapidamente. Como eu esperava, o urso não se virou, mas ele continuava soltando seu sopro de fogo na direção contrária à minha. Essa é a minha chance. Puxei para trás minha fiel espada enquanto marcava meu alvo. Migrando bem na coisa de tamanho de um barril comum, ou melhor, no próprio rabo do urso, eu preparei minha Sword Skill de impulso, Sonic Leap. Um brilhante verde amarelado na escuridão surgiu. Por fim, deixei o auxílio automático do sistema de jogo me impulsionar até minha espada encontrar a cauda do urso de cerca de 3 metros de distância em relação ao solo. Houve uma resistência satisfatória ao golpe. Mas o enorme volume do urso fraquejou e o ataque do sopro de fogo parou abruptamente, deixando pequenos vestígios do fogo cair através do ar para o solo. Enquanto eu fazia um mortal para trás e pousava de pé, a besta soltava um berro agudo. Exigiavro. Ele abaixou suas patas para o chão e começou a correr para frente. Uma vez que ele tinha pegado uma distância considerável, o urso finalmente se virou para olhar para trás. Havia uma intensa raiva ardente em seus olhos agora. Se eu não alcanço o seu focinho, então a cauda dele parecia servir bem como um ponto crítico por si só. Verifiquei o cursor do Magnaterium agora que ele recuou e notei que sua barra de vida baixou, não muito, mas o bastante até. Boa. Eu fechei meu punho com esse primeiro pedaço de dano que causei a ele. Não, isso não é algo bom. Uma voz familiar surgiu de trás. Virei à minha esquerda e vi minha parceira temporária com um olhar frio em seu rosto. Você disse que ia fugir, e agora tô vendo você lutar contra a coisa. Não, eu só tô coletando algumas informações dele. Comecei a explicar, então lembrei do que eu havia pedido para ela fazer momentos atrás. Ah, sim. E sobre o tronco? Eu peguei e coloquei no meu inventário. E provavelmente ainda cabem 5 troncos igual a esse dentro. O nome do item é Noblevot Core. Eu processei a informação dentro de um segundo. Tô apostando que isso é outro material de gôndola, que nem a gordura de urso. Olha, você pode até estar cansada de ouvir de mim tentando prever essas coisas assim, mas eu posso dizer que essa quest aqui é uma daquelas que força você a visitar o mesmo local várias vezes. Nós levamos a gordura de urso de volta para o velho, ele então depois nos diz que precisamos pegar madeira. E, provavelmente há 1 ou 2 outros ingredientes que estão neste bosque aqui, que iremos precisar de uma maneira ou outra. Significando que, assim como as gorduras, pode haver versões comuns e extravagantes de madeira? Asuna perguntou. E como de costume, ela aprendia rápido. Eu aposto que é possível de obter madeira comum cortando qualquer árvore velha com um machado. Mas, adentrando em madeiras do tipo mais raras, aposto que elas só podem ser colhidas de árvores suficientemente grandes que você necessite utilizar das Skill Lumber para cortá-las. Então nós não temos escolha a não ser upar essa skill. Asuna realmente estava muito séria em dar tudo de si para garantir de pegarmos o melhor barco possível dos possíveis. Ah, mas o tronco que eu peguei dizia ser Noblevot, isso quer dizer que ele é raro. Sim. Olha, eles tiveram a ideia de colocar uma outra maneira de você obter os itens mais raros sem precisar das Skill Lumber. Nesse caso, você só tem que usar o ursinho bombado ali. Logo quando eu disse isso, o ursinho bombadó se recuperou dos danos de sua cauda. Ele começou a virar para nossa direção no seu modo de 4 patas e, em seguida, abaixou seus chifres em um outro ataque de investida. Lá vem ele. Acha uma árvore grande. Bem ali. Disse Asuna, apontando para o sudoeste enquanto eu seguia distraído observando o urso.
Ela tinha de fato encontrado uma árvore que era tão grande quanto a que o urso havia pulverizado minutos atrás. Uma que pairava contra o céu noturno. Certo, agora precisamos com que ele ataque a árvore. Sim, eu sei. Ah, então eu vou pegar o tronco e você irá distraí-lo e guiá-lo em direção a uma outra árvore gigante. Sim, pode deixar. Conduzida de uma maneira na qual eu nunca havia visto antes, Asuna deu a maioria das ordens enquanto trabalhávamos juntos para eventualmente causar 12 colisões de urso e árvore. O número de Noblevolt-cores que dropavam de cada árvore era aleatoriamente determinado entre 0 e 3, no qual nos causou frustração e euforia. E uma vez que ficamos confortáveis em guiar o urso pelo local, nós dois enchemos nosso inventário do item. Eu não poderia deixar de me lembrar daquela velha maldição. Se ao menos eu tivesse escolhido o Inventory Space Expansion, eu não sei se esse tanto será suficiente para o carpinteiro, mas não podemos carregar mais nada além disso. Então assim que fizermos ele sentar novamente, vamos fugir e retornar para a cidade. Sussurrei para minha parceira. Mas nós ainda não temos a gordura. Ela falou. Eu fiz uma careta em direção ao céu. Se certo, merda. E a question irá progredir a menos que o velho receba isso. E eu suponho que se comprometer com a gordura comum é fora de cogitação. É claro. Eu concordei, deprimido. Eu usei o atual estado de pós-investida do Magnaterum para verificar seu HP. Eu tinha tido tempo suficiente para atacar sua cauda e pernas algumas vezes durante nossa cuidadosa manipulação de urso, e embora seja tentador pensar que já tinha conseguido baixar para 90%, a verdade era que ele ainda tinha quase 90% de vida sobrando. Se eu estivesse sério sobre derrotar essa criatura, eu tinha de abandonar o plano focado em evasão que estivemos seguindo até agora e arriscar o perigo de desafiá-lo em um combate mais cara a cara. O Magnaterum só atacaria com uma investida quando havia distância suficiente entre ele e o alvo, mas eu sabia por experiência que ele soltaria seu sopro de fogo a queima-roupa, não importando a distância nesse caso. Além disso, eu não tinha garantia em suceder toda vez em correr e passar pelas pernas dele, e também não havia quaisquer garantias de que eu encontraria uma nascente por perto. Baseado no quanto de calor a água absorveu nessas tentativas até agora, eu também não poderia ficar perto de uma nascente específica e ficar reutilizando-a. Asuna leu meus pensamentos. Há uma série de 4 nascentes em sequência bem ali. Se você usá-las em ordem, você poderia ser capaz de continuar evitando o fogo. Ah, ótimo. Como de costume. Seus poderes de observação e tomada de decisão eram inigualáveis. Mas eu tinha minhas dúvidas. Então, eu perguntei à usuária de rapieira sobre algo que estava passando pela minha mente. Asuna. Você não tá sendo teimosa, não? Eu olhei para ela e expliquei. O velho quer construir o melhor barco possível. Então você quer dar a ele os melhores materiais que conseguir, isso foi o que você disse. Mas se esse sentimento é algo que o jogo está fazendo você dizer, por que você não quer deixá-lo ficar acima de você, meio que fazendo você se sentir como se não fosse boa o suficiente? Então, eu não acho que devemos lutar contra esse urso. A vitória neste jogo, neste mundo aqui, não é completando quests com o melhor resultado possível. É para sobreviver. Ela então terminou em um sussurro fraco. Não se preocupe, não estou focando em resultados. O maior motivo para fazer tudo isso é que eu acho que você e eu podemos derrotar esse urso. Minha única resposta a isso foi sorrir de forma desajeitada. Então me prometa uma coisa. Da próxima vez que eu lhe disser para correr, você irá correr imediatamente, sem pestanejar. Tudo bem. Ela respondeu instantaneamente. Eu estava pronto. Nós observamos o Mortal Magnaterum por mais de 20 minutos, e seus padrões de ataque não eram realmente tão complexos. Poderíamos ganhar, desde que mantivéssemos uma alta concentração. Quando chegar em momentos de combate de curta distância, eu vou desviar os ataques dele com Sword Skills, assim você pode usar os Vitush comigo para dar um único ataque nele. Não tente expandir sua sorte, mesmo se achar que existe tempo suficiente para uma outra Sword Skill logo em seguida da primeira. Entendido? Então, devemos. Nós nos preparamos ao mesmo tempo que o urso se recuperou de sua posição propensa.
Eu olhei para a besta gigante enquanto ela se aproximava no seu modo de 4 patas, tirando todos os pensamentos desnecessários de dentro da minha cabeça. Apertei firme minha fiel espada e me lancei sobre o solo encharcado em direção à área cheia de nascentes que Asuna antes havia encontrado.